Por décadas, Sean Diddy Combs foi uma figura incontestável da indústria do entretenimento. Um símbolo de genialidade empreendedora, domínio musical e influência cultural. Fundador da Bad Boy Records e magnata cujos negócios se estenderam à moda, bebidas e televisão, Diddy construiu um império alicerçado em estilo, esforço e controle absoluto. Mas, em um tribunal fervilhando de tensão, esse controle pareceu ruir em um momento único e inesquecível. Em um giro digno de um drama cinematográfico, uma mulher, até então anônima para o público, apresentou uma série de gravações de áudio e vídeo que, segundo sua equipe jurídica, documentam anos de interações privadas com Diddy. Conversas antes protegidas dos olhos públicos tornaram-se evidências cruciais em um processo judicial de alto impacto. O que se viu na corte foi uma reação inesperada. Um Diddy nervoso e emocionalmente abalado, distante do composure habitual. A mulher por trás das gravações. Muito além de uma testemunha. No início do processo, a identidade da mulher que trouxe à tona as gravações permaneceu protegida, conhecida apenas por suas iniciais. Contudo, documentos judiciais tornaram público que ela não era uma estranha no universo de Sean Diddy Combs. Ao contrário, era uma antiga colaboradora, que ao longo dos anos estabeleceu uma relação profunda, tanto pessoal quanto profissional, com o magnata da música e dos negócios. Fontes próximas à mulher a descrevem como uma profissional afiada, articulada e inabalavelmente calma. Sua atuação se dava nos bastidores da complexa maquinaria que envolve os diversos empreendimentos de Diddy. Desde a organização de grandes eventos, passando pela logística de viagens privadas, até o suporte em negociações e projetos estratégicos, ela estava inserida diretamente no cotidiano do império, criado pelo empresário. Entretanto, o que começou como uma relação de confiança e cooperação foi gradualmente tomando um rumo mais sombrio. Conforme relatou em seu depoimento, a convivência passou a ser marcada por episódios de manipulação emocional, rupturas de confiança e uma dinâmica de poder que ultrapassava os limites do profissional, tornando-se abusiva. Ela detalhou como, aos poucos, passou a perceber que o ambiente em que estava inserida não era seguro nem justo. Esse arquivo se tornou a base para a ação judicial, oferecendo um retrato cru e inédito da relação, que até então era invisível ao público. Mais do que provas, as gravações revelam uma luta silenciosa por justiça e respeito dentro de um mundo marcado pelo poder e pelo controle. A revelação no tribunal. Quando o controle quebrou, no terceiro dia de audiências, as gravações foram apresentadas como prova. Até então, o processo seguia um roteiro previsível: declarações, testemunhos e procedimentos legais. Mas quando o advogado da parte contrária exibiu um pendrive e anunciou a reprodução de um áudio marcado como 4 de maio de 2021, conversa no Penthouse, a atmosfera mudou. O juiz autorizou a exibição e os primeiros segundos do áudio causaram um impacto imediato. A voz de Diddy, inconfundível e sem filtros, discutia temas que destoavam da imagem pública polida que ele sempre projetou. O tom oscilava entre o carismático, o coercitivo e, em momentos, um tanto agressivo. Durante a reprodução, observadores notaram uma mudança súbita na postura do artista. O relaxamento deu lugar à rigidez. Os olhos desviavam, nervosos. Em certo ponto, ele interrompeu a sessão para falar discretamente com seu advogado, visivelmente inquieto. Fontes próximas relataram que Diddy perdeu a compostura, abalado pela crueza das provas. O conteúdo das gravações: poder, segredos e paranoia. As gravações abrangem quase 2 anos, contendo desde conversas cotidianas até diálogos estratégicos. Em um trecho, Diddy supostamente orienta um funcionário a alterar a narrativa sobre um incidente em evento privado. Em outro, faz referências enigmáticas a pessoas que tem sob controle. O mais grave, porém, são trechos que sugerem comportamentos coercitivos, manipulação emocional,
ameaças veladas e controle financeiro, principalmente em relações próximas. Especialistas jurídicos afirmam que, apesar de não configurarem provas criminais diretas, as gravações expõem um padrão comportamental que pode fundamentar acusações civis e até futuras investigações criminais. A reação da mídia e do público, com a divulgação do episódio no tribunal, a mídia brasileira e internacional entrou em frenesi. Nas redes sociais, hashtags como #DidiExposto e Playback Justice viralizaram, com internautas analisando trechos e discutindo o impacto da revelação. Para fãs que viam Diddy como exemplo de superação e sucesso, o choque foi grande. Muitos tentaram conciliar a imagem do artista e empresário inovador com a personalidade controladora e manipuladora que agora emergia. No meio artístico, as reações foram variadas. Alguns colegas mantiveram silêncio, outros se afastaram discretamente. Declarações públicas foram cautelosas, ressaltando responsabilidade e crescimento, mas sem tocar diretamente no caso. Um império construído no controle. Por que esse momento é decisivo? Para entender a dimensão do choque, é necessário lembrar que a carreira de Diddy foi construída sob controle absoluto. Ele não é apenas um artista, é um estrategista mestre que transformou cada movimento em narrativa e cada narrativa em poder. Desde a fundação da Bad Boy Records nos anos 90, com nomes icônicos como The Notorious B.I.G. e Faith Evans, até a expansão em moda, bebidas e televisão, Diddy moldou cultura e criou seu próprio mito. Um homem sempre no comando, dono do roteiro. Mas o poder sem freios cria um ambiente onde a discordância é silenciada e a imagem é tudo. Diddy sempre protegeu sua esfera como um verdadeiro guardião. Por isso, as gravações foram um golpe. Revelaram não só momentos privados, mas uma faceta humana vulnerável, cheia de egos, controle e coerção. Implicações legais. O que pode vir a seguir? Do ponto de vista jurídico, as consequências são graves e multifacetadas. O processo atual é civil, tratando de danos emocionais e financeiros, mas os conteúdos sugerem possibilidades de investigações mais amplas. O fato de as gravações terem sido feitas em estado onde a gravação por uma parte é legal, fortalece a admissibilidade das provas, apesar das alegações da defesa sobre violação de privacidade. Além disso, o caso pode inspirar outras pessoas a romperem o silêncio. Em um contexto pós-Me Too, denúncias se multiplicam, e Diddy pode se ver em múltiplas frentes judiciais. Estratégia de crise. A resposta de Diddy, diante do impacto devastador causado pela revelação das gravações, a equipe de Sean Diddy, Combs, agiu rapidamente para conter os danos e controlar a narrativa. Em questão de horas após a audiência, foi divulgada uma nota oficial em que o empresário e artista rejeitava categoricamente as acusações, classificando-as como parte de uma campanha maldosa e calculada, destinada a manchar sua reputação e legado construído ao longo de décadas. Na declaração, a equipe destacou não apenas a trajetória vitoriosa de Diddy como produtor musical e empresário, mas também sua contribuição filantrópica, especialmente junto à comunidade negra nos Estados Unidos. Reforçou que os esforços do magnata sempre estiveram pautados pelo compromisso com o empoderamento, a cultura e o desenvolvimento social. No entanto, nos bastidores, a situação era muito mais tensa. Fontes ligadas ao círculo íntimo de Diddy relataram reuniões emergenciais entre advogados, especialistas em gestão de crises e consultores de imagem para traçar um plano de reação a curto, médio e longo prazo. Contratos com grandes marcas, que até então estavam em plena vigência, passaram a ser reavaliados, com algumas parcerias entrando em um limbo, enquanto as empresas optaram por emitir declarações neutras ou simplesmente se absteram de comentar. Além disso, plataformas de streaming e redes sociais começaram a rever seu posicionamento quanto à presença e exposição do artista. Algumas produções que envolviam Diddy foram suspensas temporariamente,
enquanto equipes de relações públicas monitoravam de perto a repercussão e tentavam minimizar o impacto negativo. Essa movimentação indica que, apesar da reação oficial confiante, a equipe reconhece que o episódio pode abalar seriamente não só a imagem pública, mas também o núcleo financeiro e estratégico do império construído por Combs. Afinal, no mundo dos negócios e do entretenimento, confiança é moeda e, neste momento, ela está em jogo. A voz da mulher. Do anonimato à coragem. Durante meses, a mulher que trouxe à luz essas gravações se manteve em silêncio. Inicialmente, apenas suas iniciais eram conhecidas, e rumores circulavam tentando definir quem seria a responsável por expor o poderoso empresário. Contudo, à medida que o processo avançava e sua credibilidade era questionada pelos advogados de Didi, ela optou por sair do anonimato e compartilhar sua versão da história. Em uma entrevista exclusiva transmitida para um grande canal de televisão, ela falou com uma calma surpreendente, contrastando com a imagem que a mídia tentava construir de uma figura emocionalmente instável ou motivada por vingança. Ela se descreveu como alguém que esteve inserida dentro da máquina, participando diretamente do cotidiano e da logística dos negócios de Didi, mas que se tornou descartável ao começar a impor limites e fazer perguntas. Sua narrativa revelou um ambiente opressivo, onde o poder se manifesta em pequenos gestos, silêncios forçados e manipulações sutis, mas persistentes. Explicou que o ato de gravar as conversas não foi uma armadilha premeditada, mas sim uma forma de autoproteção. Eu tinha medo. Medo de que, se algo acontecesse comigo, ninguém acreditaria em mim. E esse medo me levou a registrar cada momento. O impacto de suas palavras foi imediato. Nas redes sociais, a hashtag número I, recordado tudo, começou a viralizar, incentivando outras mulheres e pessoas que já se sentiram silenciadas a contarem suas histórias. Movimentos sociais, ONGs e grupos de defesa dos direitos das mulheres amplificaram a discussão, focando na importância das ferramentas tecnológicas como formas legítimas de resistência e sobrevivência diante de estruturas abusivas. Sua entrevista não só humanizou o processo judicial, mas também contribuiu para um debate mais amplo sobre violência emocional, abusos de poder e a necessidade de garantir que as vítimas tenham voz e provas para garantir justiça. 1. Marco cultural. O fim dos ídolos intocáveis? Mais do que um caso jurídico, o que ocorre em torno de Sean Diddy Combs é um símbolo de um movimento cultural e social que não pode ser ignorado. A ideia de que celebridades e poderosos seriam intocáveis diante de comportamentos abusivos está sendo desmantelada de forma definitiva. As recentes décadas testemunharam a queda de diversas figuras públicas que até então gozavam de impunidade graças à fama, dinheiro e influência. Contudo, o que diferencia este momento é a convergência entre tecnologia, mobilização social e um público cada vez mais crítico, que demanda transparência e responsabilidade. Gravações, imagens, mensagens, antes consideradas invasivas ou antiéticas, hoje são reinterpretadas como ferramentas legítimas de defesa. Em um mundo onde narrativas são cuidadosamente gerenciadas por agentes poderosos, a documentação serve como uma rede de proteção para quem está em posição vulnerável. Este episódio reforça que não basta mais construir uma imagem pública impecável. É preciso que ela corresponda à realidade. O controle absoluto, tão caro para Didi, agora se mostra insustentável. Assim, o caso não representa apenas a crise de um indivíduo ou de uma carreira, mas a evolução da sociedade em seu entendimento sobre poder, justiça e igualdade. Conclusão. O legado em jogo. A imagem de Sean Diddy Combs naquele tribunal, visivelmente abalado ao ouvir seus próprios diálogos, ficará marcada como um dos momentos mais emblemáticos da cultura pop e jurídica dos últimos anos. Mais do que o choque momentâneo, ela simboliza um legado que está sendo questionado em sua essência. O que ocorrerá daqui para frente
dependerá não apenas dos tribunais e da lei, mas também da opinião pública, das histórias que outras pessoas poderão contar e das decisões que o próprio Didi tomará para tentar reconstruir sua imagem. Em uma era onde tudo pode ser registrado, armazenado e compartilhado, não existe mais espaço para a impunidade daqueles que abusam do poder. Aquele império que Didi erigiu sobre talento, carisma e controle, agora enfrenta um dos maiores testes de sua história. Um desafio que transcende o pessoal e toca a própria cultura do entretenimento e dos negócios. O futuro pode revelar uma história de resiliência e transformação, ou de queda definitiva e esquecimento. Mas, independentemente do desfecho, o episódio já mudou para sempre a forma como celebridades e figuras de poder serão vistas e responsabilizadas.